Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. Eu vou colocar um trecho do episódio exclusivo para apoiadores do podcast Cara dos Esportes sobre a NFL, no qual a gente fez o mock draft da segunda rodada do draft da NFL, que a gente começou no último episódio, então não deixem de escutar. Se quiser escutar na íntegra, assistir na íntegra, se torne apoiador, link tá na descrição. Então, vamos lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio exclusivo para você apoiador, você apoiadora. A gente já tinha falado no último episódio, no episódio do feed aberto, no qual passamos pela primeira rodada do mock draft que o João Eduardo Dutra fez. Agora falaremos sobre a segunda rodada, né? Ele que simulou as duas primeiras rodadas do draft da NFL. João Eduardo Dutra, jornalista, meu amigo. Sigam ele lá no @Duca_JE. João, antes de entrar nas escolhas em si, você já faz mock draft há bastante tempo. Quando você olha para a qualidade dos prospectos que você colocou saindo na segunda rodada, comparado a outros anos, você acha que é um ano que você tem mais talentos na segunda rodada, menos talentos na segunda rodada? É o mesmo nível de costume? Como que você avalia esse draft a partir do segundo dia, que é a primeira rodada no primeiro dia, na quinta-feira, segundo dia, sexta-feira, tem a segunda e a terceira rodada, mas como que você avalia o nível de talento nesse estágio do draft? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos está ouvindo na segunda rodada, que, sinceramente, é legal de fazer a segunda rodada, principalmente porque a gente já passou pela primeira rodada 1 milhão de vezes, né? Então, a segunda rodada, você consegue pensar cenários que antes eram só hipotéticos na sua cabeça, porque o draft ele funciona como um pacote como um todo. Então, a escolha de primeira rodada que você faz muito leva em conta o que você pretende fazer na segunda rodada. E a gente sempre ouve essas questões, tal jogador mais tal jogador é melhor que tal jogador mais tal jogador, porque isso acaba sendo impactante, porque você não vai draftar o jogador da mesma posição, geralmente. Então, você tem que pensar também qual jogador eu vou conseguir na segunda rodada. Então eu gosto bastante de fazer esse exercício. Em relação ao nível de jogadores, no podcast da primeira rodada eu falei que eu não gosto da classe desse ano, eu acho que é uma classe pior. Eu acho que em relação à segunda rodada não tem tanta diferença assim, porque por ser uma classe que eu acho que o topo não é tão bom, eu acho que acaba que tem muitos jogadores ali que estão num bolo de jogadores que podem ser escolhas de primeira rodada, mas podem acabar caindo para a segunda rodada. Então, tem um número grande de jogadores que eu não sinto tão confortáveis com ser escolhas de primeira rodada, mas que vão acabar sendo. Então esses caras acabam caindo para a segunda rodada. Então, em relação a isso, eu acho que o topo da segunda rodada e o final da primeira rodada tá todo mundo ali muito próximo um do outro. Então, qualquer coisa pode acontecer nos dois primeiros dias. Vamos entrar nas escolhas então, né? Lembrando, se você não escutou o mock draft na primeira rodada, volta lá e escuta, tem no Spotify, no YouTube, nos principais aplicativos. Com a 33ª escolha, e João, eu confesso que eu tive que pesquisar por que o Cleveland Browns tem a 33ª escolha e não o Tennessee Titans, né? Já que o Tennessee Titans tem a primeira escolha geral. Como os Browns, Giants e Titans, eles têm a mesma campanha, né? Tiveram a mesma campanha. Então tem uma mudança na ordem ali no topo da segunda rodada. Você colocou o Cleveland Browns selecionando o Luther Burden, terceiro wide receiver da Universidade de Missouri, que é um prospecto que eu gosto bastante, porque ele é um wide receiver que eu consigo ver desempenhando vários papéis diferentes, e eu acho que ele tem um aspecto que ele é elite, que é após a recepção. Eu acho que ele é um excelente wide receiver com a bola nas mãos. E eu acho que você pegar um cara na segunda rodada, por mais que seja a 33ª, a primeira escolha da segunda rodada, que tem uma característica na qual ele é elite, eu acho que é uma excelente escolha. E de novo, o que eu falei no início, quando a gente fala em primeira e segunda rodada, é um combo. O Cleveland Browns, na minha primeira rodada, draftou o Shedeur Sanders. Então eu imagino que eles têm que fazer o máximo possível para o Shedeur Sanders ser vitorioso. Então, eu gosto de Jerry Jeudy, mas eu acho que o corpo de recebedores do Cleveland Browns ainda precisa de outros nomes. E o Luther Burden, como você falou, ele é um excelente wide receiver, principalmente após a recepção. Ainda tem partes a melhorar no jogo dele, como antes da recepção, né, como correr rotas, enfim.
Mas eu não sei se o pessoal que acompanha a gente há algum tempo já não percebeu, mas eu gosto bastante desses wide receivers após a recepção. Eu lembro que draft 2020 era um ferrenho defensor do Laviska Shenault, que era o melhor wide receiver após a recepção. De 2021 tinha o Rondale Moore também, que eu era bastante fã. Então todos esses caras eles acabam tendo, até por uma questão de o quanto você vê eles desempenharem no college, porque todos esses caras que são bons após a recepção tem highlight demais deles. Você não vai ver o highlight, olha só como esse cara aqui corre bem rotas. Esse highlight não. Mas o cara que pega, que transforma um ganho de 3 jardas num ganho de 30, esse cara aparece, quebrando tecos. Então, eu acho que o Walter Burden é um cara que poderia ser escolha de primeira rodada, mas num draft que, de novo, que eu falei, tá tudo muito ali próximo um ao outro, eu acho que ele acaba caindo pra segunda rodada nesse caso. Depois do T-Mac, né, o Tetron McMillan, né, eu acho que os wide receivers serão... Tetron McMillan. Eu nunca vou acertar como é que fala o nome dele. O wide receiver de Arizona? Arizona, né? Arizona. Depois dele, eu acho que... Fala. E depois do Travis Hunter, né? O Travis Hunter é quase um caso à parte, né? Mas eu acho que depois dele, depois do McMillan, é meio que por fit, né? Eu acho que tem vários wide receivers mais ou menos no mesmo nível como prospecto, mas com qualidades e características diferentes, né? E acho que ele entra nessa equação aqui na 33ª escolha, né? O Walter Burden em terceiro. E essa questão do prospecto, eu gostava muito do Laviska Shenault também, né? Assim como o João. E acho que se o João é o wide receiver que vai muito bem após a recepção, que talvez seja um pouco mais baixo, mais forte, comigo eu sempre caio naqueles híbridos ali, linebacker, safety, o cara que pode jogar de linebacker, mas é mais leve, pode jogar de safety, tipo Isaiah Simmons e Miles Jack. Esses caras eu sempre me apaixono. Então cada um tem seu tipo de jogador no draft, né? Vamos para a segunda escolha da segunda rodada, 34ª escolha geral. O New York Football Giants selecionou o Jackson Dart, quarterback da Universidade de Ole Miss. A gente, antes de qualquer coisa, antes de falar de Jackson Dart especificamente como prospecto, João, e é o que a gente já conversou offline, você não colocou trocas nesse mock draft, né? Todo mundo na escolha que está mesmo, que terminou com a temporada. É até um fato curioso, né? Que não teve troca nas os 32 times têm suas escolhas de primeira rodada na primeira rodada, né? Que é algo incomum na NFL. Mas o Jackson Dart, se você tá aqui na reta final do draft e ele não saiu, e um time como os Giants, você não seleciona um quarterback, o próprio Cleveland Browns, caso não selecione o Shadow Sanders, ou algum outro time que precise de quarterback, eu acho que a chance de um deles subir ali para a escolha dos Lions, escolha dos Ravens, escolha do Commanders, essas escolhas aqui no final da primeira rodada é gigantesca, porque você selecionando o Jackson Dart no final da primeira rodada, você garante um ano extra de contrato, né? Você tem a renovação de 5º ano, né? Então você é valiosíssimo, né? A escolha de segunda rodada não tem esse 5º ano. Então, ele tá aqui na sua segunda rodada, mas é até algo que você me falou. Se tivesse trocas nesse mock, você provavelmente teria colocado os Giants subindo ali pra selecionar o Jackson Dart, né? Sim, que nesse mock o Cleveland acabou selecionando o Shadow Sanders na segunda escolha. Então os Giants são os desesperados do topo da segunda rodada, né, com o quarterback. Mas como não tem trocas, Jackson Dart acaba caindo pros Giants nessa escolha. E eu acho que os Giants seria até uma temeridade os Giants não saírem com um quarterback nesse draft. Porque qual é o melhor cenário pro Brian Daboll esse ano? Não pro torcedor dos Giants, pro Brian Daboll. Ele vencer jogos suficientes para não perder o emprego, correto? Eu acho que o cenário ideal, o que pode preservar o emprego dele Russell Wilson começa como titular, faz um primeiro mês ali sem muita inspiração, os Giants são ali 1-3, 2-2, e aí ele coloca o Jackson Dart joga pra cacete,
E aí o Brian Daboll consegue manter o emprego. Porque não vai ser com James Winston, não vai ser com Russell Wilson, né? Exatamente. Mas a minha questão é, se os Giants não draftarem um quarterback na primeira ou segunda rodada, o melhor cenário pro Brian Daboll envolve ele ganhar jogos suficientes para não perder o emprego com Russell Wilson e James Winston. Sim. Que é o pior cenário pro torcedor dos Giants, porque se você ganhar jogos suficientes pro Brian Daboll não perder o emprego, os Giants não estão na corrida por um quarterback no ano que vem, correto? Infelizmente, sim. Dificilmente não estarão. Então, você tá me dizendo que a solução não a longo prazo, a médio prazo vai ser Russell Wilson e James Winston? Claro que não. Porque esse é o problema do que a gente sempre fala do técnico pré-demitido, que é o caso do Brian Daboll nesse momento, que é ele não tá pensando no futuro da franquia, ele tá pensando em 17 jogos pra ele não perder o emprego. Mas esse é o meu medo, justamente porque o que é melhor pra ele não é necessariamente melhor pros Giants. E ele pode estar pensando aqui, ele e o Joe Schoen, eles podem estar pensando aqui, pra que eu vou selecionar o Jackson Dart pro próximo treinador desenvolver, né? Se eu contratei 2 quarterbacks, me traz aqui um wide receiver, me traz aqui um cara que possa me ajudar agora, né? Esse é o medo, mas eu acho que você fez a escolha aqui e você fez uma escolha inteligente, porque acho que entre esses quarterbacks o Jackson Dart é um que dá pra ver ele se beneficiando com o tempo pra se aclimatar na NFL, porque ele é um excelente atleta, ele tem uma mobilidade realmente de alto nível, só que ele não tem um braço de elite. E ele também não me parece ter muita antecipação e uma leitura excepcional. E quando você não tem um braço de elite, você precisa ter a parte mental ali afiada, né, no jogo. Então, eu acho que ele tem alguns problemas ali de movimentação de pé, de passar muita bola apoiado com o pé de trás, né, que faz a bola flutuar muito, né, ficar pendurada e tal. O que você tá com essa cara? Qual quarterback ele te lembra? É um certo outro quarterback que jogou na franquia New York Giants. Mas assim, eu acho que tem um mundo que ele consegue limpar essas questões técnicas e se torna um bom quarterback, né? É um quarterback que você consegue usar a mobilidade dele e ele evolui como passador. Mas eu acho que ele é um cara que não tá pronto pra ser titular na semana 1. Você como torcedor dos Giants, Dart ou Sanders? Sem pensar em valores, em momentos da escolha, só como jogador. Não, o Shadow Sanders. Prefere? Cara, eu não gosto do Shadow Sanders, mas ele é um quarterback melhor do que o Jackson Dart. O Jackson Dart é um quarterback mais hipotético. O piso... Você gosta de quarterback hipotético, né? Gosto. O Shadow Sanders, ele te traz um piso mais alto, né? Mas o Jackson Dart... Sim. Mas o teto do Dart, né, é maior? Muito maior. Sei lá, Jackson Dart tem 10% de chance de ser um quarterback de elite na NFL. Não, 10% acho que é muito até. Mas eu acho que ele tem mais chance de ser um quarterback de elite do que o Shadow Sanders. Só que o Shadow Sanders tem bem mais chance de ser um quarterback titular mediano na NFL do que o Jackson Dart. Mais algum ponto sobre ele? Não, era isso mesmo. E a questão dos Giants eu acho que seria uma temeridade sair sem quarterback, porque você sair sem um quarterback desse draft é você dar a chave pro Joe Schoen, pro Brian Daboll fazer. Faça o que vocês querem, não o que é melhor pra franquia. Jackson Dart na 34ª escolha ou Quinn Ewers na 3ª rodada? O que você preferiria? Eu, João, preferi o Quinn Ewers na 3ª rodada. Mas... Qual a projeção do Quinn Ewers? Eu não tenho visto isso. Eu cheguei a pensar em botar ele na 2ª rodada. Não, mas entre... Deixa eu ver aqui. Quinn Ewers Draft Projection. Vamos ver pra onde que ele tá sendo projetado pra sair. Porque ele foi um cara que era um prospecto dos mais altos níveis, né? Saindo do colégio, né? Projeção 3º round, justamente. Que é comparação Sam Howell e Kelly Holcomb, que não me inspira muita confiança. Mas vamos passar para a 35ª escolha agora, João. Muito obrigado, se torne apoiador, link tá na descrição, R$14,90 por mês, dá acesso toda semana a episódios exclusivos do podcast Cara dos Esportes, meus textos no site, você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Tem plano de 1 ano que tem desconto pagando por Pix, então dá uma olhada lá,
Um grande abraço e até a próxima.